Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez às nossas reflexões e hoje atendendo ao nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, um companheiro, um parceiro dos nossos temas espíritas, e agora pela passagem do Dia dos Pais, estamos refletindo um tema inerente à responsabilidade, inerente ao compromisso que um pai tem diante de uma família. Não apenas no domingo, dizer Dia dos Pais, mas para que a gente reflita nesse dia o nosso compromisso também em relação aos nossos filhos, à nossa família. Por isso, o nosso tema de hoje, pais e filhos, companheiros de jornada. Essa é a nossa conversa de hoje, a respeito desse domingo que vem, homenageando o pai, o gestor da família, perante não apenas a sociedade terrena, mas acima de tudo a esse programa espiritual. Então, no conceito deste tema, nós vamos buscar em Emmanuel, no livro Vida e Sexo, onde ele diz que a família onde está inserido esta gestão do pai, daí essa relação paterna, Emmanuel dirá que é um programa espiritual através da reencarnação, consoante as leis divinas. Por que programa espiritual? Porque ser pai na Terra obedece um planejamento ainda antes da reencarnação, já destinando as funções e as nossas necessidades de nos reconciliar com os filhos e, naturalmente, com a própria família de maneira geral. Através da reencarnação, que é o nosso movimento da vida espiritual para a vida material, é uma lei chamada reencarnação, e tudo isso está regido pelas leis divinas. Emmanuel ainda dirá que é uma agremiação, este local, esta família, esta casa, onde o pai vai conviver com as suas experiências maiores, digamos assim, para colocar no rumo do Pai maior que é Deus, esses filhos que virão na sua responsabilidade. Então, essa agremiação, onde dois seres se conjugam, inicialmente o marido e a mulher, atendendo, logicamente, aos vínculos do afeto. Toda família deve ser formada não apenas do lado externo, das aparências, das simpatias e etc., mas principalmente os vínculos do afeto, a relação dos sentimentos, para que possa triunfar diante dessa caminhada. Dirá ainda Emmanuel que a família, essa parte introdutória que estamos falando, na responsabilidade do pai, que não é só do pai, a responsabilidade são dos pais, mas hoje especificamente falamos na relação para os pais. Dirá Emmanuel que a família é a única escola capaz de edificar o homem de bem, através das bases fundamentais do sentimento e do caráter. Então, observe que Emmanuel, quando fala que a família é uma escola, toda escola tem uma meta que se chama educação. Está dizendo para nós que a nossa família, que essa instituição visa, acima de tudo, nos educar. Não como as escolas da nossa vida social, da nossa vida física, que tem como meta a educação intelectual. A família como escola busca a evangelização.
ela busca o nosso aprimoramento espiritual nas bases, como ele mesmo diz, do sentimento. Não é o intelectual, mas o coração, o sentimento, o caráter que a gente precisa formar em cada um de nós para sairmos afora, às portas do nosso lar, na convivência da sociedade. Então, para isso, a doutrina espírita, através de Kardec, ele vai dizer que esse trabalho desse pai, nessa relação com esses filhos, ele tem como meta renovar ainda, mas acima de tudo, aproximar os homens. Um filho é um ser social. Como a instituição, a família, ela todos os dias deixa que esses filhos que estão na nossa responsabilidade vá na direção da sociedade, para que na composição da vida social, que nós chamamos na doutrina espírita de humanidade, possamos nos aproximar um dos outros e, ainda mais, renovando as nossas condições morais, renovando as nossas metas, que é exatamente o aprimoramento do espírito imortal. Tudo isso para que a gente possa nos tornar irmãos. Essa irmandade dirá através da oração que Jesus nos ensina, iniciando, ele diz: Pai nosso que estás no céu. Por que a humanidade dirá Pai nosso? Porque nós certamente seremos irmãos, não apenas na questão da humanidade, mas acima de tudo no relacionamento, no tratamento da afetividade, nessa relação de interação um com o outro e unidos na irmandade, para que a gente possa então fazer dessa humanidade que está neste planeta este movimento de ascensão, de crescimento, de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E nós, a família menor e maior, irá caminhar junto na hierarquia dos mundos onde o planeta se encontra, porque o planeta também cresce. E aí nós fomos buscar no livro Missionários da Luz, de André Luiz, onde ele vai mostrar a nossa necessidade da luta diária, do nosso relacionamento. Neste relacionamento, nesta luta diária, como o André Luiz coloca, ela precisa ser diária para que corrijamos as nossas dificuldades, para que nós renovemos os nossos sentimentos, para que restauremos na direção do aperfeiçoamento moral, é que nos torna não apenas ante a família, no caso do pai que nós estamos conversando, mas também na relação social. Em outras palavras, um bom pai dentro de casa será o bom profissional, será o bom amigo, será, enfim, uma pessoa de bem a conviver na sociedade, deixando nesta sociedade a sua melhor parte, a sua contribuição, como temos visto nos jornais, principalmente nesta época de pandemia, aqueles que estão voltando à pátria espiritual, deixando uma lacuna, uma saudade muito grande, e outros que saem, e me parece assim que colocam um dia, mas depois esquecem. Então são situações que nós estamos refletindo, visando este compromisso que nós assumimos antes de chegar aqui nesse planeta. Então observe que André Luiz, ainda nesse mesmo livro, Missionário da Luz, ele vai dizer que todas as encarnações que nós fazemos, deste ir e vir constante neste planeta, tudo isso são meios à reencarnação, porque o nosso motivo fundamental de estar aqui neste momento é a educação divina, é o aprimoramento espiritual,
é nos tornar um homem de bem, para que possamos irradiar na direção de qualquer entidade, de qualquer instituição, de qualquer família, as luzes do Evangelho, que são elas que clarificam o caminho da alma diante das nossas dificuldades. E neste caminho nós vamos junto com a humanidade, com a nossa família, mostrando as nossas experiências, somando esses conhecimentos para que uma família seja o local de educação da vida espiritual. Então, com isso, depois desta parte introdutória, nós vamos colocar um questionamento, para que a gente não fique apenas conversando sobre a teoria da doutrina espírita, mas traga essa teoria para dentro de nós mesmos. Diz no questionamento, qual tem sido a nossa conduta no seio da família como pai? Nós estamos conversando na direção dos pais, refletindo necessidades de transformações, para que o pai, obedecendo o nosso tema, pais e filhos sejam verdadeiramente companheiros de jornadas. Esse companheirismo, essa amizade que se constrói, porque amanhã o meu filho será o meu pai. E à medida que eu trato o meu filho com carinho, com amor, mostrando a senda do progresso espiritual, amanhã, no retorno a esta pátria, a este planeta, eu terei um pai agora comprometido com as nossas necessidades, porque como filho eu ensinei. Do contrário, se nós deixarmos ele caminhar sozinho, diz assim, segundo as suas metas, os seus desejos, os seus sonhos, e muitas vezes esses sonhos, se não derem certo, eu levarei também o remorso da minha gestão familiar incompleta, muitas vezes fracassada por falta do meu empenho. Isto quando não há o empenho nosso como pai diante da nossa família, dos nossos filhos. Qual tem sido, foi a pergunta que nós deixamos aqui, qual tem sido a nossa conduta como pai diante da nossa família? Isso que é importante em relação ao nosso tema. E na questão do Livro dos Espíritos, de número 582, Kardec pergunta aos espíritos superiores: pode-se considerar como missão a paternidade? Olhem só. A paternidade na Terra é uma missão? E o que os espíritos superiores respondem? Sim. Além do dever, é uma responsabilidade que nós temos na direção dessa pessoa, desses filhos, em relação à vida futura. Além do dever, é uma responsabilidade daqueles que nós dirigimos na direção da vida futura. Dirão os espíritos superiores, porque Deus colocou o filho sob a tutela dos pais. Significa dizer que nós somos regidos por uma lei divina. E Deus colocando os filhos na nossa responsabilidade, isso implica dizer que nós somos responsáveis pelas consequências de tudo aquilo que nós estabelecemos na nossa relação com eles, boa ou ruim. Isso é importante a gente dizer, porque essa relação que nós estamos falando, da nossa responsabilidade, é conduzir os nossos filhos para a senda do bem, para o filho ser o homem de bem, na conquista dos seus valores morais, na conquista da nossa humanidade, que nós precisamos auxiliar dentro de cada um de nós, crescendo para Deus, crescendo para a felicidade. E nisso a gente precisa entender que crescer para Deus, para a felicidade, é crescer para o nosso caráter. Ninguém consegue
viver regido sob uma lei divina se nós não estivermos vinculados ao nosso caráter. Por que nós estamos falando de caráter? Porque se nós, na relação com os nossos filhos, não tivermos essa responsabilidade, isto é, se nós formos omissos diante dessa tarefa que é divina, dirão os espíritos superiores, na resposta a Kardec, que esses pais suportarão os desgostos e os sofrimentos na vida futura. Muitas vezes já sentimos a alegria, a felicidade, ou o remorso ou a tristeza nesta própria vida, mas os espíritos superiores afirmam que o mais correto, que não devemos jamais esquecer, é quando voltarmos à vida espiritual. Pois no Evangelho está dito que na nossa consciência Deus falará fazendo a pergunta: o que fizeste dos filhos que eu te confiei? É essa a resposta, não de um tribunal, mas essa resposta, esse questionamento que está na nossa consciência, porque é na consciência que está inscrita a lei divina. Todas as vezes que nós olharmos um filho no pódio, como as Olimpíadas estão mostrando aqui, olha a alegria da família, a alegria do pai conquistando esta meta, este sonho, este objetivo diante da vida. Da mesma forma, dirão os espíritos superiores, o desgosto, o sofrimento, quando nós olharmos um filho que nós não conseguimos colocá-lo no caminho de volta à vida espiritual, de volta à alegria, à felicidade, como conquista do próprio espírito, que são os tesouros da nossa alma. Então observe que tanto a parte alegre como a triste, nós somos responsáveis quando formos aferir a nossa vida que fizemos na Terra. Ou seja, a vida espiritual, ela é consequência da nossa vida material. É isso que os espíritos superiores estão dizendo. E buscando mais uma vez Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele dirá assim: pais e filhos são consciências livres. Por que consciências livres? Porque temporariamente eles estão sob a nossa tutela, mas quando nós retornamos à pátria espiritual, são espíritos filhos de Deus tanto quanto nós. Mas qual é a vantagem? Qual é o benefício de você trazer esse esclarecimento da espiritualidade para compor o nosso caráter, para compor a nossa dignidade? Porque no ir e vir da vida material e espiritual, hoje eu sou pai, amanhã serei filho. Como será o meu pai se ele foi um filho numa vida passada? Quanto mais eu mostrar, eu esclarecer a vida para esse filho, amanhã terei um pai esclarecido quanto à natureza da vida espiritual. Porque no ir e vir, como estamos falando, nós mudamos de função diante das reencarnações da própria vida. E Emmanuel ainda continua dizendo que nós somos filhos de Deus empenhados no mundo à obra de autoburilamento. Nós nos juntamos, família, mesmo na gestão de um pai, para que todos nós crescemos juntos. Não pensemos nós, por ser pai hoje, que nós somos mais evoluídos do que um filho. Não, nós precisamos ensiná-los a ele a questão da religiosidade, assim como estamos aprendendo juntamente com eles. Por isso que o nosso tema é pais e filhos, companheiros de jornadas, companheiros da mesma meta a ser alcançado. Este autoburilamento, porque durante a nossa vida
haverão débitos contraídos do passado, que a gente já sabe, haverão reajustes que nós precisamos também fazê-los e, consequentemente, a evolução, que é o que nós buscamos diante das nossas reencarnações. E Emmanuel termina essa contribuição dele dizendo: nunca é lícito o desprezo dos pais para com os filhos, assim como também não é lícito o desprezo dos filhos para com os pais. Se são companheiros de jornadas, desde a infância do filho até o final material da vida do pai, estarem juntos servindo uns aos outros. A existência terrestre, ela é importante nesse progresso, por isso que viemos para a Terra várias vezes ou quantas vezes forem necessários para irmos aprimorando a nossa evolução espiritual. E no Evangelho, Santo Agostinho, ele tem uma passagem importante que nós trouxemos aqui para a gente refletir. Ele diz assim: compreendei o grande papel da humanidade. Nós, pais, nós que formamos as famílias, devemos compreender este grande papel, porque quando produzes, pai ou pais, um corpo, a alma encarnada vem do espaço para progredir. Essa consciência tem que estar presente em cada um de nós. Seja o filho que for, ele vem com a finalidade de progredir espiritualmente. E Santo Agostinho diz mais: inteirai-vos dos vossos deveres. Não esquece do planejamento antes da reencarnação que nós fizemos com os espíritos para que a gente cumprisse fielmente. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponha todo o amor em aproximar de Deus. Então veja que ele não diz ponha todo o conhecimento intelectual, ele diz põe todo o amor. Ajuda a esclarecer quanto ao sentimento, porque são esses sentimentos que nos fazem caminhar na direção da paternidade divina, que nos fazem caminhar para Deus, para a nossa alegria, para o nosso dever cumprido, tanto pai quanto filho. Então ele diz assim: aproximar de Deus esta alma, esta é a missão. E lá no início nós colocamos a missão, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores, é uma missão? E os espíritos superiores respondem que sim. E aqui Kardec ratificando a resposta dos espíritos: põe, Pai, esta missão que está confiada a ti, e a recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Qual é a fidelidade deste cumprimento? É sempre estar ao lado, acompanhando, esclarecendo, para que ele caminhe na senda do progresso espiritual. Nunca desista dos seus filhos. É isso que Santo Agostinho está dizendo. Portanto, já caminhando para o nosso encerramento, no livro Um Desafio Chamado Família, uma leitura muito interessante, ele diz assim, ele dá um recado para nós, pais espíritas. Ele diz que nós, pais espíritas, sejamos os tradutores de Jesus, junto aos nossos filhos, iluminados pelo Evangelho, para que a gente ofereça a ele, desde criança, a sua evangelização, mostrando o caminho regenerativo para vidas melhores, educando-os com segurança. E a educação com segurança
é a educação evangélica. A educação com segurança é a educação da alma. Se nós levamos nossos filhos todos os dias para a escola da própria vida física, ensinando a intelectualidade, jamais devemos esquecer de levar a escola da alma para que esta alma tenha o esclarecimento necessário para a sua caminhada, para a sua evolução. A meta dos pais, dirá o livro no desafio chamado Família, não é esconder o problema dos filhos. Olha a reflexão interessante que a gente está concluindo. A meta dos pais não é esconder o problema dos filhos, mas prepará-los para os desafios. Nós não podemos esconder dessa convivência que o mundo tem, a escola da vida. A vida tem a vida na escola, a escola da intelectualidade e tem a escola da vida que é o mundo. Nós não podemos retirar ele, isolar ele deste mundo, mas ensiná-los para que ele tenha condição de superar as suas dificuldades. Então, com isso, não mostre nesta relação, dessa que o livro está trazendo para nós, não mostre o preço da conquista, mas mostre o valor dessa conquista para ele. Mostre que este preço diz respeito a uma vida financeira, mas o valor a uma vida de valores, que é isso que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Não eduque o seu filho, não eduquemos os nossos filhos para eles serem ricos, eduquemos eles para serem felizes. É nessa condição de refletir a nossa conduta que nós trouxemos esse tema, pais e filhos, companheiros de jornadas, para que pudesse, no Dia dos Pais, não apenas receber o carinho que eles emitem para nós, mas sentirmos reconhecidos por todo o trabalho que estamos fazendo diante deles, na sua educação, não para a vida social, mas a sua educação para a vida eterna, para a vida dos nossos sentimentos. São essas as nossas reflexões. Um beijo no coração de todos e até nosso próximo encontro. Meu muito obrigado. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.